Sejam bem-vindos à aula bônus sobre planejamento financeiro. Para você que talvez não me conhece, deixa eu me apresentar. Prazer, meu nome é Nicolas, eu sou planejador financeiro pessoal, ajudo pessoas a organizarem suas vidas financeiras para mapearem seus sonhos, transformar seus sonhos em planos e através dos planos eles se tornarem realidade. Sou formado em engenharia civil, tenho pós-graduação em gestão de negócios, então vim do meio corporativo, vim do meio empresarial e hoje em dia tenho minha própria empresa de planejamento financeiro, focada em pessoas. Nessa aula bônus de hoje, eu tenho 3 missões para passar de conteúdo para vocês. O primeiro, explicar como fazer um bom planejamento financeiro. O segundo, como separar as finanças da pessoa física das finanças da pessoa jurídica e por que fazer essa separação é muito importante. E a terceira é como manter o seu caixa saudável, o caixa da sua empresa, do seu negócio saudável. Tá certo? Mas, antes de começar qualquer coisa, o que seria então um planejamento financeiro? O que seria o planejamento financeiro do seu negócio? O planejamento financeiro nada mais é que olhar os seus números, entender o que aqueles números representam, através daqueles números que são só dados, você saber extrair informações e a partir dessas informações você tomar ações para que você consiga alcançar os seus objetivos analisando os números da sua própria empresa ou do seu próprio negócio ou até os seus números pessoais de gastos e receitas pessoais. E como é que você faz um bom planejamento financeiro? É você olhando todas as áreas da vida financeira da sua empresa ou do seu negócio. Então, áreas que são muito importantes você analisar. Você analisar dívidas, você analisar receitas, você analisar despesas, você analisar investimentos, patrimônios, caixa, estoque. Tudo isso são números e são dados que você, extraindo informações, consegue tomar ações a partir disso. Então é muito importante que você não olhe os números como um bicho-papão ou algo que vai te tirar o sono, mas sim, eles são um mapa que vão te guiar para as melhores decisões e as melhores tomadas de ações que o seu negócio precisa para poder crescer, prosperar e evoluir de uma forma saudável. Com isso, o principal erro que eu percebo para as pessoas que querem começar a empreender e querem começar a ter o próprio negócio é de misturar as finanças pessoais das finanças empresariais. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito forte de empreendedorismo por necessidade, não por paixão. A grande maioria das empresas e empreendedores aqui do Brasil começam o seu negócio porque eles precisam de alguma forma fazer dinheiro. Então eles acham um jeito de fazer dinheiro, aquela situação ela geralmente vem a dar certo, vem a funcionar e ela vai crescendo de uma forma talvez até desordenada, vamos dizer assim. Só que como ele não sabia muito bem como gerenciar o financeiro, ele vai fazendo com que o negócio aconteça, vai crescendo, vai evoluindo, mas quando ele percebe, as finanças pessoais dele estão todas misturadas com as finanças da empresa. E daí ele já não sabe mais o que é conta da empresa, o que é conta pessoal, a empresa paga as contas de casa, o dinheiro que é dele paga as contas da empresa e vira uma grande bola de neve, né? Então esse é o principal erro e eu queria trazer para vocês primeiro o porquê é muito importante você ter separado o que é finanças pessoais, o que é finanças empresariais. Uma coisa que acontece muito, mas muito mesmo, é que quando o seu negócio começa a dar certo e começa a entrar dinheiro e cada vez mais dinheiro entrar, você começa a se vislumbrar com todo aquele dinheiro que vem entrando e você nunca precisou lidar com aquele montante. E daí você vê todo aquele dinheiro parado na conta e muitas vezes aquele dinheiro que entrou você começa a gastar com coisas pessoais. Você compra uma roupa nova, você troca de celular, compra um computador novo, faz uma viagem. Só que aquele dinheiro todo não era seu, era da sua empresa, do seu negócio. E por você, como pessoa física, tá gastando o dinheiro que era da sua empresa, a hora que você precisa investir no seu negócio, você percebe que não tem mais dinheiro. Ou muitas vezes o que pode acontecer é na hora de ter que pagar um boleto da sua empresa, talvez um boleto de um fornecedor, de uma compra de material, uma compra de insumo, uma compra de peças, equipamentos, o que vai acontecer? Você não tem o dinheiro, porque a receita que a sua empresa gerou foi gasto com a pessoa física, foi gasto com gastos pessoais seus.
Então a sua empresa, por não ter caixa, se vê numa situação financeira complicada. Em contrapartida, a pessoa física, como ela está acostumada a gastar o dinheiro da empresa, ela não sabe até que ponto ela pode ou não pode gastar, porque ela não tem uma receita recorrente, ela não tem uma entrada recorrente, ela é extremamente variável. Em um mês você faturou muito, vendeu muito, ganhou muito dinheiro, no outro mês não ganhou nada. E daí você vive naqueles altos e baixos. Um mês você pode gastar um monte, outro mês você não pode gastar nada. Um mês você pode gastar um monte, outro mês não pode gastar nada. Eu brinco que é o estilo de vida da pessoa que come caviar no início do mês e fecha o mês no pirão com ovo, vamos dizer assim. Porque não existe um linear, uma estabilidade. É como se fosse uma montanha russa, subindo e descendo a todo momento. Porque você depende, como pessoa física, das vendas da PJ, né? Da sua empresa. No entanto, quando você trabalha da forma correta esse financeiro, o que acontece? Por que é tão importante você fazer essa separação? Porque o dinheiro que entra da pessoa jurídica, ele precisa ficar dentro do caixa da empresa para que a empresa justamente gere caixa. E dessa forma que esse caixa vá crescendo de uma forma saudável. Porque o caixa é o coração da empresa. É ele que mantém o financeiro em ordem. Uma empresa que não tem caixa, geralmente a gente brinca que ela respira por aparelhos. E ela pode vir a morrer a qualquer momento. Então é importante que você deixe a sua empresa faturar e a cada vez acumular mais caixa. E daí qual é o montante que eu devo tirar então para a pessoa física, né? O correto é que você não tire uma renda variável, e sim um salário fixo, vamos dizer assim. A gente chama que o salário do dono da empresa é o prolabore. Então que você tenha uma retirada fixa mensal. Esse valor vai depender do seu padrão de vida, do seu custo de vida. Mas que você não oscile no mês a mês, que você todo mês tire o mesmo valor. Se você estipular que é 5 mil reais por mês, que todo mês você resgate 5 mil da conta da sua pessoa jurídica e mande para a pessoa física. Então os gastos seus pessoais vão ter que ser encaixados dentro desses 5 mil de retirada. Você não pode ter gastos da pessoa física sendo pagos com a conta da empresa. Você vai manter o seu padrão de vida baseado nesse valor que você tira todo mês. Dessa forma, você consegue ter uma previsibilidade de receita aqui, porque você sabe que o seu padrão de vida tem esse limite de receita, então você vai ter que viver dentro desse padrão de vida. E naturalmente você começa a deixar a sua empresa cada vez aumentar o caixa, porque se ela faturou 50 mil no mês, você só vai tirar 5. Se ela faturou 10 mil, você só vai tirar 5. Se ela faturou 20, você só vai tirar 5. Dessa forma, em meses que foram muito bons, a sua empresa tem caixa e você vai tirar o mesmo montante. E meses que foram muito ruins, você vai tirar os mesmos 5, gerando previsibilidade aqui na pessoa física. E fazendo com que meses que foram muito bons a sua empresa acumule caixa e meses que foram muito ruins, ela tenha caixa para suprir as despesas daquele mês que não foi um faturamento tão bom, entendeu? Então por isso que é muito importante, primeiro, você separar o que é pessoa física, o que é pessoa jurídica, e o segundo, como fazer para tirar da forma correta. É fazendo com que a sua empresa gere caixa para ter um caixa saudável e tenha uma retirada mensal do mesmo valor. Mas daí você vai vir me dizer, poxa Nicolas, mas então quer dizer que eu vou deixar minha empresa o tempo inteiro acumular caixa, e quando é que eu vou ter uma boa retirada assim, eu vou parecer que eu sou o funcionário do meu próprio negócio. Aí é que tá o pulo do gato, porque no mês a mês você vai ter uma retirada mensal padrão. Quando chegar ao final de um período, e esse período pode ser de 6 meses ou até um ano, você vai analisar o caixa que tem a sua empresa. Então vamos supor que o teu custo mensal para manter o teu negócio, de contas da empresa para pagar, são 10 mil reais. Show? Então o teu custo mensal com a empresa é 10 mil reais. E você tem 50 mil em caixa. Então você precisa de 10 mil por mês para manter as contas da empresa em ordem, você tem 50 mil em caixa porque ela foi acumulando no decorrer do tempo. O que você vai fazer? Você vai pegar esse custo mensal e multiplicar pela uma quantidade de meses. O ideal, o suprassumo é que você tenha 6 meses do seu custo mensal guardado como caixa. Porém, se você já tiver 3, já é maravilhoso, tá? 3 já é maravilhoso. O ideal assim é 6, mas tendo 3 já está muito bom. Então se você precisa de 10 mil para manter o teu caixa saudável num mês, para pagar as contas no mês,
O valor para manter o teu caixa saudável, multiplicando por 3 meses, seria 30 mil. Dessa forma, se você tem 50 mil em caixa, no final do período de 6 meses ou um ano, você mantém aqueles 30 mil e os outros 20 mil que sobraram, você tira para você como distribuição de lucro. Entendeu? Então, um empresário que trabalha com o financeiro do seu negócio de uma forma consciente, ele retira no mês a mês o necessário para se manter com as contas de casa em ordem, porque os grandes ganhos dele não vêm no mês a mês, vem na distribuição de lucro 1 ou 2 vezes por ano. Porque dessa forma ele mantém o caixa da sua empresa saudável para que ela possa crescer, e nessas retiradas é que ele vai trocar de carro, dar entrada no investimento, comprar um celular novo, fazer uma viagem e afins, mantendo o financeiro da empresa saudável e o financeiro pessoal dele saudável, para que os dois possam crescer juntos. Mas daí vem a seguinte questão: e como eu separo então o que é financeiro pessoal e financeiro empresarial? Primeiro ponto que é muito importante: você precisa ter uma conta bancária pessoa física e uma conta bancária pessoa jurídica. Da mesma forma, um cartão de crédito para os gastos da pessoa física, um cartão de crédito para os gastos da pessoa jurídica. E como você vai gerenciar isso? O valor que você vai tirar todos os meses, ele vai sair da pessoa jurídica e vai entrar na conta da pessoa física. Isso é a base. E daí, todas as receitas que forem geradas do seu negócio, elas vão entrar na conta da pessoa jurídica. O que entrar na conta da pessoa física é somente a sua retirada mensal. Entendeu? E daí as contas que você precisa pagar, que são da empresa, que são do seu negócio, você vai pagar com a sua conta jurídica. E as contas que são suas pessoais, aluguel de casa, fatura de celular, alimentação, transporte, você vai pagar com a conta pessoa física. Então, você tem uma conta para as receitas e para os gastos de você pessoal e uma conta para as receitas e os gastos da empresa. Tudo que for da empresa movimenta nessa conta, tudo que for pessoal movimenta nessa conta. E assim você consegue separar o que é gasto pessoal e gasto empresarial. Dessa forma, estruturando para que os dois cresçam de uma forma harmônica e com sinergia. Mas daí, como eu vou fazer o planejamento para que eles consigam fazer esse crescimento? É muito importante que você tenha uma coisa muito cravada em sua mente. Qualquer planejamento, independente se for um planejamento pessoal, se for um planejamento empresarial, se for um planejamento de um novo projeto, se for um planejamento de um lançamento, não importa. Todos eles funcionam com a mesma base. Você saber da onde o seu dinheiro vem e para onde ele vai. O quanto de dinheiro entra e o quanto de dinheiro gasta. Porque a partir dali, sabendo das fontes de renda e as fontes de gasto, você consegue planejar e gerenciar o seu financeiro. Não adianta de nada você querer fazer um planejamento financeiro, um gerenciamento financeiro, se você não tem os números em mãos. Então, a base de qualquer planejamento financeiro é saber o quanto ganha, o quanto gasta e da onde é que esse dinheiro vem e para onde ele vai. Quando eu começo um planejamento financeiro com uma pessoa, essa é a primeira coisa que eu aplico. É a gente começar a anotar todos os gastos com data, descrição e qual categoria de gasto que ela é. Quais são as categorias que o pessoal mais usa? Para a pessoa física, né? Moradia, alimentação, saúde, transporte, lazer, gastos pessoais e afins. Para a empresa, é importante você analisar custos fixos, você analisar custos administrativos, compra de mercadoria, marketing, transporte, categorias que fazem parte do seu negócio. Cada um tem as suas categorias específicas em si, mas é você separar aquilo que é receita e gastos da empresa e o que é aquilo é receita e gastos da pessoa física, tá certo? E daí vem aquela questão que nem eu falei, reforçando como manter um caixa saudável. É justamente você entendendo e chegando num denominador que seja saudável, de retirada mensal sua para a pessoa física, que você retire um valor que seja saudável para o seu negócio. Não adianta de nada você faturar 10 mil e tirar 9 para gastos pessoais. A tua empresa vai estar sendo deficitária. Você tem que tirar um valor que seja saudável para o seu negócio para manter as contas de casa em ordem e permitir que a sua empresa cresça
e dessa forma, ela gerando caixa, você consiga fazer as distribuições de lucro. Mas daí você pode também me perguntar, poxa Nicolas, mas como é que eu sei quanto que é esse valor ideal? Primeira coisa, você tem que anotar todos os gastos, para você saber o quanto que é o seu custo mensal para manter o seu padrão de vida pessoal e quanto que é o custo mensal para manter a sua empresa. Daí o segundo ponto é validar se a receita que a sua empresa gera é o suficiente para manter as contas da empresa e as contas pessoais suas. Se for, a sua receita ela é maior que a somatória dessas despesas todas, show de bola, você está no caminho certo. Se ela não for, você tem que trabalhar duas questões. Ou aumentar a receita para ter mais entrada de dinheiro, ou diminuir as despesas, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Por quê? A somatória de todas as suas despesas ela tem que ser menor do que a receita que a tua empresa gera. Senão a tua empresa vai começar a ser deficitária, daí de duas uma. Ou a tua empresa não vai crescer, ou você vai ter que começar a contrair dívidas para poder manter o fluxo de caixa em ordem. E a partir dali tentar dar a volta por cima para fazer sobrar dinheiro. O que não é nada fácil no negócio que está começando, tá certo? Então, calcula o teu custo fixo mensal para manter as contas em ordem, o seu custo mensal para manter o seu padrão de vida, e a sua retirada mensal vai ser somente para manter esse padrão de vida. Tudo que exceder disso vai ficar no caixa. E daí a cada 6 meses ou a cada 1 ano, você vai separar aquele valor obedecendo pelo menos os 3 meses de custos da sua empresa, e o que sobrar desses 3 meses somados, você tira como distribuição de lucro. Para daí poder cada vez crescer mais e alavancar a sua pessoa física aqui, né? Seus gastos da pessoa física. Porém, um ponto importante. Nessas retiradas, você tem que entender que você, toda vez que gastar dinheiro, você vai estar pagando qualidade de vida. Não importa se é uma dívida você comprou qualidade de vida no passado. Se ela é um gasto pontual no presente, você também gastou para comprar qualidade de vida. Ou se você investiu, que é para ter qualidade de vida no futuro. Se você quer melhorar o seu padrão de vida como pessoa física, é muito importante que você sempre esteja reinvestindo, tanto no seu negócio quanto na sua pessoa física. Então, quando você tiver essas retiradas de dinheiro, é muito importante que parte desse valor você sempre aporte e invista para o seu futuro. Ou em novos negócios, ou em aplicações financeiras, ou fazendo uma reserva de emergência. Mas, para quê? Para que você não pense só no agora, você também se planeje para o futuro. Então essa foi a aula bônus sobre planejamento financeiro. Espero que você tenha clareado um pouco a sua mente de como separar o que é gasto pessoal, o que é gasto empresarial, quando eu olho isso para gasto, como eu olho isso como gasto pessoal, como eu olho isso como um gasto empresarial, que você precisa ter duas contas separadas, a conta bancária da empresa, a conta bancária da pessoa física, como você estrutura o seu caixa para que ele seja sempre um caixa saudável e como eu devo fazer esse planejamento financeiro para que a minha empresa cresça de uma forma sólida, planejada e saudável também. Tá certo? Espero que tenham gostado. Precisando de mim, estou à disposição. Meu Instagram vou deixar aqui embaixo para vocês. Me mandem mensagem sempre que tiverem dúvida. Estou aqui para ajudar cada um de vocês. Tá certo? Até a próxima.